E aí só que pra mim, de novo, eu não sabia que você pode ter experiência no culto mais frio do mundo e você ter experiências sobrenaturais e todo mundo não. Porque culto não se assiste, culto se presta. Se você assiste... É individual. Experiências são individuais. E aí eu baixei minha cabeça com muito temor de novo, muito temor mesmo. Eu senti um calor muito grande. Consumindo coisas que eu não sei explicar o que eram no meu corpo. Depois de muito tempo que eu voltei a ter talvez alguns hábitos. Mas eu falo que a minha conversão foi da água para o vinho. E isso eu demorei um tempo para entender que a obra na sua vida de uma forma, talvez na sua de uma, e na minha outra, na minha vida de uma outra processo forma. Sim. Diferente. Porque eu questionava, até que ponto uma pessoa que demora a tomar uma decisão por Cristo, ela é uma conversão genuína. Tudo passa a fazer sentido, cara. Quando você recebe Cristo, né? É como diz assim, o elo perdido é Cristo. Tudo faz sentido. Quando Cristo é de verdade. Fala, cara, eu encontrei a verdade. Ou a verdade. Natanael, Filipe, ele sai pregando para Natanael. Encontrei aquele de quem Moisés e os profetas anunciaram. Porventura não é ele o Cristo. Só que antes de Filipe sair pregando para Natanael que encontrou o Cristo, o texto diz assim, Jesus encontrou Natanael. Natanael sai pregando que encontrou o Cristo. Porque é uma junção, não sabe onde isso começou. E aí eu tive essa experiência com ele lá. E aí eu voltei, a segunda vez foi no domingo. Na sexta-feira eu voltei. E aí o pastor fez um apelo. Só que eu já tinha me convertido. Né? O senhor fez um apelo. Só que o pastor Marcos Vinícius, não sei se tu conheceu. Conheceu? Foi quando eu comecei lá para Itaipava, era ele. Isso mesmo. Era ele, hein? Era. Eu comecei a fazer discipulado com ele. Aí depois ele saiu e entrou o Marcos... Marcos Antônio. Marcos Antônio. Tem um beijo pra ele. Eu vim gravar com ele. Eu tenho contato... Não, Marcos Antônio não. Marcos Antônio, depois que é Marcos José. Marcos José, perdão. Marcos José, que eu tenho contato com ele até hoje. Marcos Antônio. O que pode acontecer, Núbia, são a nossa mente, formatada por informações, produzir alguma experiência. Por isso que é muito perigoso, eu digo isso, nós somos seres emocionais. Mas no momento do louvor é o momento mais perigoso que existe no culto. Porque no momento do louvor é o momento que nós mais mentimos. Cantamos, às vezes, uma coisa que não é verdade pra gente, não é nossa realidade. Então, o que é isso? No culto, o Senhor aceita 2 tipos de oferta. Nós levamos 2 tipos de oferta para os cultos que nós vamos. Uma que é o reconhecimento da ação dele na nossa vida financeira. E o outro, o nosso louvor. Então, levamos uma oferta que tem preço e uma oferta que tem valor. Só que a que tem valor, muitas das vezes, nós apresentamos para ele com mentiras. Por exemplo, Ezequiel, o Senhor fala para Ezequiel, você vai ficar alguns dias profetizando. Amarrado de um lado, profetizando, não sei se 15 dias. Depois de 15 dias, você vai se amarrar de novo e continuar profetizando sobre o meu povo. E do teu lado ali vai ter um fogãozinho a lenha, só que a lenha vai ser fezes humanas. Então você vai fazer sua comida ali, tendo seu fogo ali, produzido por fezes humanas. Aí ele clama ao Eterno e o Eterno fala assim, então tá bom, vou te aliviar. Vai fazer com fezes de animais. Por que o senhor está falando isso para Ezequiel, tematicamente falando? O senhor está falando que quando ele se alimentava, o que ele comia era bom. Mas da forma que aquilo era produzido, que era a questão. Entendi. É igual a nossa vida. Eu chego no culto, vou louvar. Mas a questão não é o louvor que eu estou apresentando. É da forma que eu cheguei até ali. O pastor fez o apelo. Então, e o pastor tinha maneira de contar até 3. Direto. Fazer um apelo. Ele contava 1, 2, 3 e acabava. Impressionava. Sim. Ele só contava. Ele só falava assim, gente, o que quer? Aí contava 1, esperava um tempinho, 2 e 3 acabava. Nesse dia, quando ele falou que ia contar, eu me lembro até isso. Ele pregou em Mateus 11. Vinde a mim, todos vós que estás cansados. E aí quando ele falou assim, vou fazer o apelo, eu queria ir, mas não conseguia. E eu sei disso. Eu estava preso por correntes. Eu sentia como se daqui para baixo tivesse uma tonelada. Eu sentia, sem saber, hoje eu sei que era corrente. E eu queria, não conseguia. E ele sempre contava até 3. Nesse dia, quando chegou 2, e eu ali na luta, porque eu queria ir, e sabe, assim, acabou o tempo. Aí ele falou assim, diante do Eterno, eu disse para você, ele falou assim, 2,5. Então foi 3, 4, 2,5. Quando ele falou 2,5, eu não sei explicar para vocês, eu já estava lá no altar. Os cabelos quebrados. Eu nunca quis ser líder de nada. Porque eu cresci aos pés dos meus pastores e sabia que é uma responsabilidade muito grande e é uma ingratidão, é uma vida de morte. É verdade. Né? Graças a Jesus, minha igreja, assim, eu sou privilegiado pela igreja que o Senhor confiou. Mas é muito duro, a vida pastoral é muito dura. Eu creio que quem quer ser pastor não sabe o que é ser pastor. Quem sabe o que é ser pastor nunca quis ser pastor. Não quer. E aí, assim, então o primeiro ministério foi a intercessão.
Na intercessão, o líder falava assim, nós fomos chamados para ser intercessores. Mas no meu espírito, assim, não é só isso.